Eduardo Bolsonaro, ele está aventando uma possibilidade de candidatura presidencial. Por quê? Seu pai declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a provável prisão que deve se dar, olha só que coincidência, será por volta de outubro, segundo dizem. Por volta de outubro, onde coincidentemente, segundo a aposta firmada entre Renato Batista, que por acaso sou eu, e Vitor Couto, o senhor secretário do Partido Missão, até o dia 7 de outubro sairá o nosso julgamento, acredito eu, do Partido Missão no Tribunal Superior Eleitoral, segundo minha aposta. Vamos ver se eu estarei certo. Pode ser que seja na mesma data, inclusive, de uma provável prisão de Jair Bolsonaro e de outros réus aí da trama golpista, o que nos vai dar até um gostinho a mais, né, nessa vitória. Isso deve ocorrer, então, até outubro. Ou seja, temos Jair Bolsonaro inelegível e possivelmente preso. Logo, está óbvio, né, até para o mais burro dos bolsonaristas, de que ele não concorrerá à eleição. Sendo assim, Eduardo Bolsonaro começou a aventar seu nome para ver se somente o sobrenome Bolsonaro já seria o suficiente para ele ter o espólio dos votos, das intenções de votos do seu pai. Do meu ponto de vista, me parece que sim, no primeiro turno pode ser até que ele obtenha percentual parecido com o que desempenha seu pai nas pesquisas. Porém, é um nome que, olha só que curioso, pode gerar ainda mais rejeição do que o pai, numa disputa de segundo turno, o que daria uma sobrevida ao PT. Então, tem muita gente que não quer que Eduardo Bolsonaro seja este candidato. Além disso, outros partidos do Centrão, como o próprio PL, né, que é um partido do Centrão, Valdemar da Costa Neto, e outras lideranças como o senhor Ciro Nogueira, do PEPUNI, Gilberto Thanos Kassab, do PSD, e outros, também não querem uma candidatura de Eduardo Bolsonaro. Eles preferem que o candidato seja Tarcísio Gomes de Freitas, para que todos façam parte de um grande acordo nacional, como previa Romero Jucá à época do impeachment, e esse seria um nome ali mais fácil, com menos rejeição, e que possivelmente ganharia do Lula no segundo turno. Além disso, Eduardo Bolsonaro corre o risco de ser declarado inelegível, se ele voltar ao Brasil, e eventualmente até de ser preso, condenado e ficar na mesma cela do seu pai. Então é uma pseudo-candidatura, do meu ponto de vista, natimorta. Do meu ponto de vista, natimorta por estes motivos. Claro, ele vai aventar isso até o final das contas, né, para fazer com que o atual jogo de cartas marcadas, que envolve Tarcísio, não seja levado à frente. Ele vai conseguir? Do meu ponto de vista, eu acredito que não. Acredito que em abril, quando se dará o prazo legal para que Tarcísio saia do governo de São Paulo, ele sairá do governo de São Paulo e começará a aventar mais ainda sua candidatura presidencial. E olhando esse cenário, onde temos uma candidatura do Centrão e uma candidatura da esquerda, eu vejo muitas chances para que uma candidatura diferente que combata o Centrão e o PT avance cada vez mais. Então, nesse sentido, eu vejo um potencial gigantesco para a candidatura da Missão, que possivelmente será de Renan Antônio Ferreira dos Santos, o nosso febril presidente, que hoje está febril, mas ele está apenas dando um passo atrás para dar vários à frente em sua candidatura presidencial, que eu já estou lançando ele aqui. Para quem não viu, essa era a situação de Renan Santos horas antes da live, tá? As pessoas estão dando risada dele aí. As pessoas estão dando risada dele. Ele deitou ali nas cadeiras e ficou dormindo ali, né? Vendo se ele se recuperava, mas ele não se recuperou. Talvez ele tenha contaminado alguma pessoa aqui no escritório, mas ele já se encontra em casa, medicado, provavelmente não assistindo a nossa live, tá bom? Vamos para a entrevista do Eduardo Banana ao Estadão. Eduardo Banana afirma que lamenta, ele lamenta muito, mas ele vai sacrificar o mandato dele e continuar nos Estados Unidos. Gente, uma salva de palmas para Eduardo Banana. É um guerreiro! Obrigado! Guerreiro! Parabéns, Eduardo! Lembra muito aquele vídeo do Magno Malta, que continuem lutando, daí que a gente continua lutando aqui nos Estados Unidos, porra! Vocês lutem aí no Brasil, tá? Com o Alexandre de Moraes, tá? Enfrentem ele bastante aí no Brasil, que a gente enfrenta ele aqui dos Estados Unidos, porra! Então, Eduardo Bolsonaro, de maneira patriótica, tá? De maneira absolutamente altruísta, ele oferece isso ao povo brasileiro, dizendo que ele vai sim se sacrificar, colocar a pele dele em risco pelo Brasil. Ele vai continuar nos Estados Unidos com o dinheiro do Pix que doaram pro pai dele.
caras é um herói. Esse cara é um herói, esse cara é um herói. Herói é realmente algo fantástico aí que tá sendo feito pelo Eduardo Banana. Volta lá no Eduardo Banana, por gentileza. Pergunta, o senhor volta ou não para o Brasil? Aí ele diz, por hora eu não volto. A minha data para voltar é quando o Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Vê quantos anos tem o Alexandre de Moraes aí, o meu caro inoperante. Quantos anos tem o Alexandre de Moraes? Que eu vou falar então quando que o Eduardo Bolsonaro vai voltar pro Brasil, tá? O Alexandre de Moraes tem 56 anos, tá? 56 anos. Ele fica no STF, sabe até quando? Até quando? 75 anos. Até os 75 anos. Então faltam 19 anos. Falta 5 meses até dezembro. Falta 18 anos e 7 meses para o Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil. Ele tem 41 anos, o Eduardo Banana. Ele vai voltar quando ele tiver 60 anos, então. Que aí o Alexandre de Moraes não vai estar mais no STF, né? Se for depender de bancada aí de PL, ele vai ficar aí mais 19 anos, tá bom? Então já respondendo ele sobre isso. Volta lá na entrevista dele. Pergunta, mas no próximo domingo acaba o prazo da sua licença. Você vai abrir mão do mandato, então? Estou falando com alguns assessores. Agora ficou meio mais despojado, né? Se for o caso de perder o mandato, vou perder o mandato e continuar aqui, ó. O trabalho que eu estou fazendo aqui é mais importante do que o trabalho que eu poderia fazer no Brasil. No Brasil, o STF quer dizer, Alexandre de Moraes ia tentar colocar uma coleira em mim, tirar meu passaporte, me fazer de refém, ficar me ameaçando, como ele sempre faz, mandando a Polícia Federal na casa, abrindo inquérito, inquirindo pessoas ao meu entorno. Então, eu não vou me sujeitar a fazer isso. E eu não preciso mais de um diploma de deputado federal para abrir portas e os acessos que eu tenho aqui, ó. Então, a princípio, eu continuo aqui, ó. Se o Brasil estivesse vivendo uma normalidade democrática em que o deputado pudesse falar, onde os deputados de direita pudessem ser iguais a um deputado de esquerda, que vai a organismos internacionais, como fizeram no ano passado, pedir a prisão de Jair Bolsonaro, ou a campanha do Lula Livre em que o próprio Cristiano Zanin e o Boulos viajaram para isso, mas como não tem, eu estou me sacrificando. Sacrificando o mandato pra levar adiante a esperança da liberdade, velho. Puta que pariu, velho. Cara, chega a emocionar, velho. Chega a emocionar, velho. Caramba, velho. Chega a emocionar mesmo. É realmente uma história de luta, né? Uma história, é uma história de uma pessoa que é um mártir. É um mártir. Não é qualquer um, tá? Não é qualquer um que iria pros Estados Unidos com 2 milhões de reais. 2 milhões, tá? Que o pai dele enviou pra ele por meio do Pix, lá que ele pediu e os otários doaram. 2 milhões de reais e ir pros Estados Unidos, tá? Não é qualquer coisa. Não é qualquer pessoa, tá? Isso aí só é um guerreiro, velho. Só é um guerreiro, velho. Pra quem não sabe, né? Bolsonaro disse ter enviado 2 milhões a Eduardo nos Estados Unidos. Botei dinheiro na mão dele. Dinheiro limpo, legal. Pix. Mandou Pix. Eu peço, por favor, Pix. Para o Eduardo Bolsonaro. Tem 2 milhões. Se ele precisar, tem mais, né? Porque os caras deram 17 milhões pro Bolsonaro. Naquela primeira, né? Primeira ainda teve de mais. todas. Teve gente depois ele mais. anunciou no Vilela lá. Então assim, tem uns 20 milhões ainda. Se precisar, tem mais. Então vamos lá. Hoje o senhor tem a convicção de que se voltar ao Brasil será preso? Ele, sim, porque o mesmo movimento feito para pegar meu passaporte está sendo feito agora para a minha prisão. Que movimento é esse? É o líder do PT fazendo uma solicitação ao Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes pedindo a PGR em que pese o Paulo Gonet tivesse 5 dias de prazo para responder sobre a apreensão do meu passaporte. 2 horas depois do meu anúncio de que ficaria nos Estados Unidos, o Gonet publicizou a decisão dele de não pegar o meu passaporte e no mesmo dia o Moraes arquivou o meu caso. Mas mesmo diante de tudo isso, os próprios impetrantes Lindbergh e Rogério Correia fizeram um vídeo dizendo que, se o Eduardo voltasse para o Brasil, o Xandão ia pegar o passaporte deles. Então eu não tenho segurança de retornar ao Brasil, porque agora está sendo feito o mesmíssimo movimento, mas para minha prisão. Eu não vou, sem ter cometido crime nenhum, forçar a minha esposa e os meus familiares a me visitarem numa cadeia injusta. Eu não vou cometer o erro, por exemplo, que o Anderson Torres cometeu, de retornar ao Brasil achando que teria um julgamento decente e minimamente constitucional. Agora, se o Alexandre de Moraes quiser, eu desafio ele a me condenar à revelia e mandar o pedido de extradição para os Estados Unidos. Caramba, velho, ele enfrentou, hein? Ele enfrentou o Alexandre de Moraes. Falou: vem me prender aqui dos Estados Unidos, onde não existe base legal, né? Ele vai pedir a extradição lá, vai ser enfiada lá na última gaveta da embaixada, não tem chance nenhuma. Ele faz esse desafio
extremamente corajoso, né? De algo que é praticamente impossível de ocorrer, né? Realmente muito corajoso. Aí pergunta, sobre não voltar mais, isso está decidido? O senhor já comunicou ao seu pai? Ele, não comuniquei não. Não é que não volta mais. Não volta enquanto persistir esse cenário. Então, como eu disse, aí mais 18, 19 anos, né? Pergunto sobre esse prazo de licença do mandato. Ele, não conversei com meu pai, mas tenho 2 caminhos bem claros. Seguir nos Estados Unidos, trabalhando na nossa causa, né, a causa familiar, ou retornar para ser preso. Acho que ninguém duvida que eu seria preso se eu retornar ao Brasil. O senhor não tem medo de ficar com a fama de fujão? Ele, não. Nenhum. Eu tenho total segurança naquilo que eu estou fazendo. E cada vez mais você vê que tenho tido apoio. Acabo de passar 6,4 milhões de seguidores no Instagram. Eu estou ganhando seguidor a todo momento. Apoio popular. Medo de ter fama de fujão, não. Tenho medo de ser preso. Na Califórnia não tem uma grande comunidade de brasileiros, mas se eu fizer um evento aqui, vieram diversos pastores brasileiros. Estou preparando outro evento em Miami, dia 26 de julho. Pode ter certeza que haverá comunidade brasileira apoiando. Temos a esperança de que surja uma esperança de dentro do Brasil. Que resposta merda. Acabou, cara. Aí ou tem mais? Tem mais. Muitos seguidores no Instagram. Pô, ele tá ganhando seguidores, velho. Porra, ainda bem, velho. Não, ainda bem, mano. Pô, eu fico feliz, velho. Que bom que ele tá ganhando seguidores. Lembrei aquele vídeo do... E a gente tá tomando taxa de 50% aqui pra ele ganhar seguidor no Instagram, velho. Pô, é um trade que, sabe, faz sentido. 1,7% do PIB... Pera. Achei um vídeo aqui genial, cara. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. Então, o Flamengo é muito grande. Eu fico feliz que a página do Instagram dele aí esteja crescendo, tá? Às custas de uma tarifa. Eu acho uma coisa curiosa, que eu vi aquele vídeo daquele imbecil lá, daquele Paulo Souza lá do canal Hipócritas, que ele fala que a gente atribuiu ao Eduardo Bolsonaro a tarifa. E eu acho de uma burrice gigantesca, porque a gente não fez isso. Eu fiz uma live com o Renan aqui no dia que a gente literalmente falou os motivos da tarifa, que é uma forma de sancionar o Brasil por seu porta-voz dos BRICS, né, por todas as medidas e caminhos de desdolarização que está fazendo, com a presidente do Banco dos BRICS sendo a Dilma Rousseff, falando de investimentos nos países do BRICS em moeda local, ou seja, um caminho para desdolarização, né? Então, com o Lula falando várias e várias vezes sobre buscar outras alternativas que não ao dólar, e por isso o Brasil foi sancionado. Né, 90% por causa disso. E aí o idiota lá disse que a gente tá atribuindo ao Eduardo Bolsonaro isso. Não, ninguém está atribuindo ao Eduardo Bolsonaro isso. O que nós estamos atribuindo a ele é a má fé de ser um canalha que comemora uma medida como essa, que ferra todos os brasileiros, para fazer uma defesa dos interesses exclusivos para fazer uma defesa exclusiva dos seus interesses familiares, né? É dizer que tá tudo bem e que tem que fazer mais e comemorar isso. Afinal, ele não tá aqui, né? Ele não tá aqui para pagar a conta junto com a gente. 1,7% das exportações brasileiras são feitas aos Estados Unidos. Desses 1,7%, a gente tá falando de mais de 33% vindo do estado de São Paulo, tá? Onde o senhor Tarcísio estava lá, totalmente Make America Great Again, né, falando que é um grande dia e tudo mais, agora com a gente sendo taxado aqui em 50% nessas tarifas. Aliás, o estado de Santa Catarina também. Enfim, a gente tratou bastante desses assuntos lá na live, no dia até que aconteceu o tarifaço. Vamos seguir aí a entrevista. Resposta volta lá na pergunta. Longa, hein? Isso aí é meio longa, mas vamos ler. A leitura no Brasil é de que há chantagem dos Estados Unidos ao Brasil se intrometendo num julgamento. Como fica a soberania brasileira? Aí, um país que não tem um judiciário decente não tem soberania. Eu pergunto, qual é a soberania que a Venezuela tem para defender? Qual é a soberania que Cuba tem para defender? O que ocorre, na verdade, é uma interferência anterior no devido processo legal. É colocar o judiciário a serviço da política, tirando da corrida presidencial o líder das pesquisas sem absolutamente nenhum motivo. É isso que o Trump está tentando corrigir e não interferir. É uma bobagem, né? Uma bobagem. Não é isso que o Trump está tentando mudar. Veja só, o Trump anunciou agora, novamente, né? Ele anunciou, voltou atrás, agora anunciou novamente a tarifa sobre o México. Pergunto, o tal líder da oposição no México foi preso ou alguma coisa do tipo? Tem um Alexandre de Moraes no México? Alejandro de Moraes no México? Tem? Não tem. Tem um Alexandre de Moraes no Japão, tomou uma tarifa de 35%. Alexandre de Moraes-san? Tem no Japão desse? Não tem. Tem o Alexandre de Moraes no Canadá? Alexandre de Moraes tem no Canadá? Não tem. E ambos países estão sendo sancionados. Alejandro de Moraes na Colômbia não tinha também. Tomou tarifa. Então, é até engraçado o cara acreditar que isso é
por causa do pai dele, né? É isso que ele tenta colocar, mas as pessoas não estão comprando isso, né? Até o mais burro dos bolsonaristas já conseguiu entender. Então volta aí. Porque ele sabe que se não houver uma pressão de fora, o Brasil vai ficar no mesmo nível da Venezuela. Já não consegue extraditar o blogueiro Oswaldo Eustáquio da Espanha. As ordens dele não têm credibilidade mais. No começo até prenderam uma meia dúzia de brasileiros na Argentina, mas depois não se prendeu mais nenhum brasileiro. E o Moraes pediu mais de 60 nomes. Nenhum deles foi extraditado. Ele não consegue extraditar o Alan dos Santos dos Estados Unidos. As instituições brasileiras estão fragilizadas, não há soberania. Olha no meu caso, eu me exilei aqui com o risco de perder meu passaporte. Se olhar a decisão da PGR, depois acompanhada por Moraes, eles dizem que não estou fazendo nada de errado aqui. Depois de 2 meses, depois que o Marco Rubio falou no Congresso que provavelmente aplicaria sanções a Moraes, eles mudaram da água pro vinho. Qual segurança eu tenho? Qual base legal tem isso tudo? O Brasil está, Deus dará, piriri pororó, ok, desce aí. O senhor diz que se tem uma pessoa que pode falar com o Trump é o senhor. Então por que não fala com ele por um recuo? O senhor não teme o estrago que será feito na economia? Eu temo de o Brasil ficar permanentemente virar uma Venezuela, os nossos produtores trabalharem para sustentar um regime com o qual eles não concordam e com o qual não respeita metade da população brasileira que votou no Jair Bolsonaro. Ok, chega desse Eduardo Bolsonaro, vai. Eu prefiro ouvir o Monark falando que leu o Eduardo Bolsonaro. Acha a nota ali. É importante lembrar isso. Porque esse vagabundo, ele disse, junto em nota ao Paulo Figueiredo, né, aquele lá que ficava na Jovem Pan falando onde as pessoas deveriam, qual general do exército as pessoas deveriam pressionar, né, aquelas pessoas que estavam na frente dos quartéis, provavelmente pedindo por mais democracia e por mais liberdade, né, na frente do quartel, e ele falava pra ir na casa de determinado general do exército pra pressionar o outro, pressionar não sei o que lá, né, pra tomar alguma medida que provavelmente devia ser alguma medida prol da liberdade e da democracia. Com certeza vamos acreditar nisso, né, nós somos otários que vamos acreditar nesse papinho furado. Na nota deles, esses vagabundos disseram que a tarifa do Trump era também para sancionar aqueles que dão apoio político, econômico e financeiro ao regime do Alexandre de Moraes. Ou seja, ele coloca que os produtores de laranja, que os produtores de automóvel, enfim, de várias coisas que são exportadas para os Estados Unidos, eles estavam, na verdade, sendo comparsas do Alexandre de Moraes, estavam fortalecendo o seu regime por meio de apoio econômico e financeiro. O canalha disse isso das empresas brasileiras que vão pagar a conta. Ele disse isso, tá lá na nota desse vagabundo. E depois diz, olha, é só você sair do Brasil e vir aqui pros Estados Unidos, né? Como se as coisas fossem assim, porque ele quer lutar pelos direitos do pai dele, né? Então, é muito triste isso, meu caro inoperante. Tem gente que cai neste papinho furadíssimo.